A primeira pergunta é do Fabrício, né? Ele disse assim, o Acho que professor... tem a do Leandro Ferrari antes, mais em cima, Felipe. Perdão, do Leandro. É a do Leandro que eu estou lendo já. O professor Daniel Abel, professor canadense em Qingdao, escreveu um livro recentemente chamado O Modelo Chinês, The China Model, Political Meritocracy and Limits of Democracy. Ele explica o modelo da meritocracia da representação política da China. Ele acredita que Xi Jinping se encerrasse o mandato, iria demonstrar uma democracia mais madura. Só que isso não aconteceu. Creio que por causa do jogo geopolítico que está se intensificando. O que o Elias pensa dessa jogada do Xi? Essa, então, é a pergunta do Leandro, perdão. Eu confundi o Leandro com o Fabrício. Agora vamos para a pergunta do Fabrício. Deixa eu voltar aqui no chat. Aqui. Eu assisti uma palestra do ex-chanceler Celso Amorim, na qual ele falou que precisamos ter cuidado, né, com o imperialismo americano, mas também com o imperialismo, com o chinês, né, com o imperialismo chinês. Considerando que o professor falou que se o Brasil não tiver um projeto de desenvolvimento, como essa extrema-direita não possui, corremos o risco de boa parte de nossa economia ficar na mão dos chineses. Será uma dependência não apenas dos americanos, é uma pergunta, né? Corremos o risco de boa parte da nossa economia ficar na mão dos chineses? Será uma dependência não apenas dos americanos, mas também dos chineses? Esta, então, é a pergunta do Fabrício. O Amaury Perusso pergunta, no último informe, perdão que me fugiu aqui aqui, só um pouquinho, deixa eu voltar, aqui. Estou com ele aberto, Felipe, posso fazer a pergunta? Por favor, vai lá. Tá. O Amaury Perusso pergunta o seguinte, no último informe apresentado pelo secretário-geral do PCC ao Congresso do Povo Chinês, centraliza a atenção do governo no controle do setor financeiro, alocando todos os recursos para a produção sob uma economia planificada. A pergunta, qual a possibilidade de desenvolvimento do Brasil com inteira subordinação aos capitais especulativos? Boa. Pode responder já? Eu acho que pode ir nessas três. Depois tem uma pergunta do Cláudio mais adiante, vou deixá-la engatilhada aqui. Eu tenho dificuldade, Josué e Felipe, de trabalhar com conceitos que podem guardar certa universalidade para algumas sociedades e outras não. Eu acho que democracia e ditadura, eu acho que são categorias que são muito mais afeitas a cientistas políticos norte-americanos, ocupados nessas questões das liberdades individuais e tal. Tem sua feição, eu acho, por exemplo, acho que a China, ela caminha, como todo país do mundo, ela caminha para o seu próprio caminho, ela vai construir o seu próprio caminho para a democracia, que não necessariamente seja essa democracia representativa liberal, ou seja, a China, eu acho que ela constrói uma democracia de tipo chinesa, com peculiaridades muito próprias, e assim como não existe modelo único para nada, eu acho, não existe... Assim como nós não podemos aplicar o modelo chinês, não pode aplicar o modelo americano, acho que cada sociedade tem que escolher o seu caminho. Essa questão do Xi Jinping, se ele encerrasse o mandato e ia fortalecer a democracia chinesa, eu não acredito muito nisso, porque eu acho que cada geração dirigente na China, Jiang Zemin, Hu Jintao e agora Xi Jinping, eles estão lá para fazer face aos desafios da sua contemporaneidade. Então, por exemplo, Jiang Zemin, ele esteve diante do desafio de recolocar a China no mundo no pós-fim da União Soviética e pós-incidentes da Praça da Paz Celestial. Então, ele foi o dirigente responsável por ter esse papel, elevar o papel, recolocar a China no mundo após esses acontecimentos e de remodelar o sistema econômico chinês a uma nova realidade, que é uma realidade que aquelas empresas moldadas ao antigo modelo soviético não tinham mais, vamos dizer assim, utilidade em um mundo em que o capitalismo ele domina completamente. Então, as empresas chinesas tiveram que passar por um processo
duro, difícil, de que eu chamo de corporatização, ou seja, empresas que tiveram que ter capacidade de passar a operar sob instituições capitalistas do mundo, né? Respeitando a lei do valor, essa coisa toda, esse debate todo que se faz. Hu Jintao já é o dirigente que percebe que esse desenvolvimento quase que a todo custo da década de 90 trouxe também muitos resultados negativos. Então, existe uma mudança de perspectiva na governança de Hu Jintao, no sentido de um desenvolvimento mais harmonioso, ou seja, menos agressivo para com a natureza, menos... a China, as desigualdades sociais explodiram na década de 90, as desigualdades sociais, 90 e 2000, e o Hu Jintao ele é parte desse processo de um governo mais orientado a mitigar os efeitos negativos do processo de desenvolvimento. Por que eu falei efeitos negativos do processo de desenvolvimento? Porque o processo de desenvolvimento ele não é um processo que existe um salto de um ponto de equilíbrio a outro ponto de equilíbrio. É um processo que ocorre de salto de um ponto de desequilíbrio a outro, né? Ou seja, não é um processo floreado, bonito, charmoso, não. O desenvolvimento é triste, às vezes, é complicado. Então, o Hu Jintao é a figura que começa a enfrentar esses problemas do desenvolvimento, mas não só isso. Ele aquela turma que o cerca, percebe que o desenvolvimento chinês, pela via da compatibilidade tecnológica com os Estados Unidos e o Japão, chegou a um fim. Então, a China teve que inaugurar políticas industriais voltadas à criação de tecnologias próprias. Uma delas é a 5G, por exemplo. Então, há um desacoplamento tecnológico entre China, Estados Unidos e Japão a partir do Hu Jintao. E o Xi Jinping ele é a figura que é ocupada em colocar novamente ordem na casa, ou seja, o fenômeno da corrupção na China é real e concreto. Evidente que eles não controlam a corrupção lá como o Brasil controlou com a Lava Jato, né? Lá eles fazem o oposto. É impossível surgir um Sérgio Moro numa sociedade como a chinesa, né? É impossível surgir uma figura que se utilize de informações de um país estrangeiro para quebrar empresas brasileiras próprias, né? Ou seja, isso é inadmissível no país como a China. E é o cara que enfrenta essa questão da corrupção, enfrenta as imensas contradições dentro da China, que a China é um país que é cheio de problemas, né? Ou seja, a China tem, eu acho que tem 15 a 20 vezes mais problemas que o Brasil. A única diferença é que eles têm comando lá, comando e estratégia aqui não tem nenhuma das duas coisas, né? E essa é a questão. Então vem essa polêmica do terceiro mandato, que eu prefiro não entrar nela, porque eu tenho honestidade intelectual suficiente para falar do que eu sei. Eu não sei analisar direito ainda essa decisão dele ter um terceiro mandato na China, o Xi Jinping, que é somente 2 cada geração. Eu somente desconfio, não escrevi sobre isso, que é um pouco o seguinte, ele arrumou muito inimigo interno nesse período de combate à corrupção, e também as contradições da China em relação ao mundo se acirraram agora. A China está secada, né? Não sei se vocês estão acompanhando, a China está secada, ou seja, existe uma propaganda e uma guerra cultural contra a China que é muito impressionante. E aquelas sociedades confucianas, eu incluo a Coreia do Norte, inclusive, né, nessas sociedades, elas são muito moldadas pela cara do líder, vamos dizer assim, do pai da família, né? Então, o Xi Jinping, o Partido Comunista, assim como o Kim Jong-un na Coreia do Norte, a família dele, acaba encarnando, vamos dizer assim, os sentimentos nacionais que dão cobertura e resposta a problemas historicamente colocados para aquele momento. Eu acho que a explicação que eu dou imediata, esse terceiro mandato do Xi Jinping é essa. Eu posso estar bem enganado, e se alguém falar que eu estou errado, eu vou aceitar, porque eu não estudei isso a fundo. Eu apenas estou dando uma impressão acima do que eu conheço da China. A questão do imperialismo chinês, eu não classificaria a China como um país imperialista, porque existem novas... O imperialismo, para quem não sabe, ele é um conceito que Lenin desenvolve. Ele que se consagra, aliás, ele é alçado a grau de conceito, porque ele prova que é um fenômeno objetivo do capitalismo, o imperialismo, né? A questão que o Lenin escreve esse livro, falso engano, em 1919, eu acho, 16, o imperialismo fase superior do capitalismo. Só que, de lá para cá, o mundo mudou de tal forma que o próprio conceito de imperialismo ele vai mudando suas características, as suas determinações. Existem novas determinações de imperialismo, por exemplo, guerra híbrida, utilização do dólar como arma de destruição em massa, invasão de países como ocorreu na Líbia, o que está ocorrendo hoje com a Venezuela, por exemplo, que é um bloqueio naval e financeiro à Venezuela. Ou seja, são novas determinações de imperialismo que surgem
em comparação com aquele imperialismo que o Lenin analisou. Então, se for analisar a ação externa chinesa a partir dessas novas determinações de imperialismo, a China não é um país imperialista. Porque imperialismo, por entre outros atributos, é controle externo de um país, né? Ou seja, os Estados Unidos, o FMI e o Banco Mundial controlaram a economia brasileira durante a década de 90, isso é um fato. Os mais velhos sabem disso, que vinha aquela comitiva do FMI aqui no Brasil, emprestava com condicionalidades, tem que privatizar, fazer isso e aquilo, e as famosas visitas de inspeção ao Brasil, para ver se estavam fazendo a lição de casa. Ou seja, isso é imperialismo, ou seja, você controla uma economia externa. Eu não vejo a China controlando a economia de ninguém e nem controlando o destino político de nenhum país. Tá? Se isso vai ser uma regra daqui por diante, se eles vão virar um país imperialista, é uma outra história, mas não dá para enquadrar conceitualmente a China no rol de um país imperialista. Tá? Não dá para colocar sinal de igualdade entre China e Estados Unidos, por exemplo. Agora, é um país comercialmente agressivo. E aí o Fabrício está correto que se a gente demole, nós vamos ter uma dupla dependência, né? Uma dependência política dos Estados Unidos, que é um pouco o Bolsonaro, o Trump e tal, né? E uma dependência econômica para com a China. Então, acho que o Fabrício está correto em relação a isso. Nós temos que tentar buscar um caminho próprio de desenvolvimento. Eu não vou falar caminho próprio de desenvolvimento, porque isso é muito vazio, né? Porque cada pessoa pode falar isso de jeito... Isso é resposta para tudo, inclusive. Ó, temos que achar um caminho próprio. A questão do Brasil hoje é formar uma nova maioria política. Esse é o grande problema do Brasil. Não sei se vocês concordam comigo. Uma outra maioria política que seja capaz de nos encaminhar no rumo de um projeto nacional de desenvolvimento. Mas a tarefa imediata vamos dizer, sob o meu ponto de vista, desculpem quem discordar de mim, é retirar Bolsonaro do governo. Ou seja, eu acho que essa é a tarefa imediata, vamos dizer assim, para a formação de uma nova maioria política, isolar esse extremo, que é o fascismo, e a partir do isolamento desse extremo, repensar o Brasil daqui por diante. Eu acho que esse é o desafio político brasileiro dos próximos anos. O Amaury, eu vou responder diretamente. Ele falou do Xi Jinping, essa questão do setor financeiro sendo controlado pelo Estado. Essa é uma das capacidades que eu falo estatais que a China criou ao longo do tempo, que são fundamentais para criar para enfrentar a pandemia, que é um sistema financeiro, que é uma coisa chamada soberania monetária. Ou seja, a China pode gastar à vontade, porque ela tem uma base de oferta muito grande e bens e serviços à disposição da sociedade, que qualquer emissão de dívida é capaz do quê? É capaz de subir essa base de oferta larga, é capaz de cobrir, vamos dizer assim, qualquer emissão de dívida possível. Então, a China tem uma soberania monetária muito grande e os bancos estão sob controle do Estado. Isso é fundamental. Eu me considero um homem de esquerda, então isso me dá a condição de poder criticar meus amigos de esquerda. Eu vejo muita gente de esquerda criticando as medidas do Banco Central para salvar o sistema financeiro brasileiro agora durante a crise. Eu acho que essas crises não são corretas, né? Essas críticas não são corretas. Eu acho que o foco é outro, né? Por que os bancos são salvos muito rapidamente e as pessoas não recebem os R$600 muito rápido? Né? Acho que esse tem que ser o foco da crítica. Por quê? Seja capitalismo, seja socialismo, nenhum sistema socioeconômico funciona sem banco. Tá? E no caso de um país como o Brasil, a opção para quem não gosta do sistema financeiro é o quê? Estatizar o sistema financeiro e não acabar com o sistema financeiro. Né? Eu concordo com o Lenin quando o Lenin fala o seguinte: a economia monetária foi a maior invenção do capitalismo e deve estar à disposição do socialismo. E eu concordo com ele em relação a isso. Então, se eu não gosto do sistema financeiro, eu não vou acabar com ele. Eu vou nacionalizá-lo, fazer como os chineses fizeram. Tá? Agora, a possibilidade de crescimento do jeito que o Brasil tem aí, abertura de conta de capitais, desequilíbrio, alta taxa de juros, câmbio valorizado ou desvalorizado, ninguém sabe qual vai ser a taxa de câmbio daqui a 5 anos, é impossível você dar uma consultoria para o empresário, porque você não sabe falar para o empresário, olha, a taxa de câmbio vai estar assim, assado daqui a 5, 10 anos, porque o Brasil é um império da incerteza, né? Ou seja, aqui não tem como acontecer nada, porque virou um império da incerteza. Então, o Amaury está correto, a pergunta dele é muito boa, e o Brasil não tem condições de crescer e ter desenvolvimento com essa base, com esses fundamentos que estão aí, né? É isso. Obrigado, professor Elias. Nós temos mais 3 perguntas aqui, tá? Do Fabrício, do Homer e do Sérgio, tá? A pergunta do Homer e do Sérgio, elas são similares, então eu vou condensar numa só, tá? Elas querem
questionam, né, como fica a relação da capacidade de crescimento e desenvolvimento, né, com a questão da desigualdade, né, de renda e riqueza. Isso seriam falhas naqueles sistemas, são impeditivos para esse crescimento e desenvolvimento, né? Qual o grau de contradição desses elementos? E a pergunta do Fabrício, ela reporta mais a questão brasileira, né? O período pós-pandemia aqui, pelo que ele indica na sua pergunta, há uma permanência da agenda, enfim, neoliberal, né? Dentro daquele campo de dogmatismo. E como vai se dar esse período pós-pandemia? Estaria acelerando esse processo de privatização? Nós vamos abrir mão do domínio da energia elétrica, petróleo, água, derivados de água? Que caminhos o professor Elias identifica aí? Há um espaço ainda para uma quarta pergunta do Kadula, que é o papel do campesinato neste processo. Então, quem é? É Kadula, está identificado como Kadula aqui. Ordula. Ok. Então, eu parto do pressuposto que a China, aí eu vou falar um pouco rebuscado aqui, me permitam. Em 78, a China ela inaugura o surgimento de uma nova classe de formações econômico-sociais, né? Que eu chamaria de socialismo de mercado, né? Então, ela inaugura uma nova classe de formações econômico-sociais, que é basicamente o sistema socioeconômico, que o setor estatal, vamos dizer assim, é o dominante, sendo ladeado por outras formas de produção não dominantes, ou seja, cada vez mais atreladas a esse setor estatal. Então, isso causa uma convivência de unidades de contrários, ou seja, na China tem capitalismo, só que eu acho que esse capitalismo não é dominante, não é um modo de produção dominante, mas existe capitalismo. Então, essa convivência de formas de produção díspares, historicamente díspares, né? Ou seja, socialismo dominante, capitalismo também do lado, pequena produção de mercadorias, aquele camponês que trabalha com a enxada. Ou seja, hoje a China tem 400 milhões de camponeses, falando da questão do campesinato, que trabalham ainda na base da enxada, ou seja, são 400 milhões de pessoas ainda nesse tipo de produção, ou seja, que é pré-capitalista, não é nem socialista, nem capitalista, é pré-capitalista. Então, esse sistema complexo, ele forma ela molda uma formação econômico-social nova, sob o meu ponto de vista, e é uma nova classe de formação econômico-social que eu dou o nome de socialismo de mercado. Então, é a primeira experiência histórica desse tipo de formação econômico-social. O Vietnã é a segunda. O Laos também caminha para ser uma experiência desse tipo também. A Coreia do Norte, eu acho que as determinações internacionais a impedem de tomar esse caminho, e Cuba está tentando e não conseguindo. Ou seja, Cuba é uma outra história, eu acho. Complicada, por sinal. Como primeira experiência desse tipo, ou seja, ela não teve como criar um processo de desenvolvimento a partir de um manual pronto e pré-concebido sobre como fazer processo de transferência de população do campo para a cidade, a partir desse tipo de modelo. Ou seja, a China teve que construir uma coisa nova. E ao fazer uma experiência nova, ela cometeu inúmeros erros. Não é poucos erros, foram vários erros, não é? Erros, por exemplo, que permitisse que abrisse um fosso muito grande entre rico e pobre no país. Não é? Então, por exemplo, quando existe esse processo de corporatização do setor estatal, isso levou junto o quê? Cada empresa era responsável pela aposentadoria, o sistema de saúde e educação dos seus funcionários e família. Esse sistema desaparece na China, na década de 90. Então, está tendo que ser reconstruído agora nos últimos 10 anos, com sucesso, mas foi destruído isso. Ou seja, houve privatização de serviços públicos na China na década de 90. Então, existiram erros, vamos dizer assim, que a gente pode falar erro hoje, né? Que, por exemplo, os vietnamitas não estão incorrendo neles agora. O Vietnã faz um processo semelhante ao chinês, só que sem cometer os mesmos erros que a China cometeu. Então, a desigualdade se transformou. Aí a minha experiência em China demonstra isso. Tive algumas vezes lá e coloquei no papel isso, né? A desigualdade chegou a um ponto, por exemplo, na China, em que a figura do Mao Tse-tung passou a ser novamente idolatrada na China. Porque o Mao Tse-tung ele é um símbolo do camponês igualitarista, né?
E essas desigualdades sociais do período pós-Mao Tse-tung acabou colocando de novo Mao Tse-tung de volta à cena como uma figura central da política chinesa, mesmo ele morto, né, vamos dizer assim. Então, o que acontece desde 2008, 2007 para cá, aliás, 99, quando existe uma grande política de intervenção estatal nas partes pobres do país, no oeste do país. O meu mestrado foi sobre isso, que eu comparo a marcha oeste chinesa com a americana do final do século XIX. Então, essas intervenções em massa do Estado na economia também foram mitigando as desigualdades territoriais, e atualmente a curva da desigualdade social na China está caindo, ou seja, existe já uma tendência de reversão das desigualdades sociais na China. Então, acho que essa é uma questão que eu respondo dessa forma, porque eu preciso aprofundar os meus estudos sobre isso, mas as indicações é de que a China está construindo um sistema de saúde poderosíssimo, que, aliás, já foi posto à prova agora com esse esquema, com a pandemia, com sucesso, né? Eles montaram um sistema todo aparelhado com inteligência artificial, que permite o cara ter um diagnóstico em 2.000 quilômetros de distância. Lá o camponês do Xinjiang, lá o beduíno do deserto lá de Gobi, fala com o médico em Pequim por celular, ele consegue ter um diagnóstico perfeito a partir daquilo ali, ele se tratar, ou seja, a aplicação desse aparato todo tecnológico para a formação do grande bem público, que é a saúde pública na China. Então, a pergunta é correta, a desigualdade social é um problema, ela atrapalha o desenvolvimento, e a superação da desigualdade social, ela abre condições de uma nova dinâmica de acumulação, que é mais pautada pelo consumo do que pelo investimento. Então, a China ela busca hoje elevar a capacidade de consumo das pessoas como forma de ficar menos dependente de investimento, ou seja, obra pública, né, e exportações e importações. Um exemplo que eu dou aqui é que os salários na China, eles crescem acima da produtividade há mais de 10 anos, ou seja, sempre que você cresce salários acima da produtividade, você é obrigado a importar bens para poder satisfazer essa demanda. Não é? Então, ninguém recomenda que o salário cresça acima da produtividade. Mas na China está crescendo acima da produtividade, até porque tem um planejamento estratégico, existe base de oferta pronta, enfim. Eles criaram condições para que os salários crescessem acima da produtividade. Aliás, o salário industrial médio chinês é maior que no Brasil, maior que no México, maior do que Portugal, Bulgária, ou seja, os salários na China estão aumentando muito em relação à renda, em relação ao PIB, né? E o papel dos camponeses, primeiro que o papel histórico, né? Ou seja, os camponeses eles foram derrubando dinastias, e a última grande revolta camponesa foi a liderada por Mao Tse-tung, e que levou à formação do poder popular na China em 49. O que eu vejo atualmente em relação a isso é que muitos desses camponeses, toda essa energia histórica camponesa de luta, de contestação ao poder estabelecido, elas vão para as cidades, né? Porque o camponês era operário. E não é à toa que várias greves ocorrem em 2010, ou seja, uma explosão de greves na China no ano de 2010, colocando em questão uma série de pressupostos que obrigou o governo chinês a mudar completamente sua política em relação à saúde, educação, salários, isso e aquilo. Ou seja, o governo chinês ele não faz políticas pura e somente porque eles são bons, eles são virtuosos, não. Existe pressão de baixo na China, vamos dizer assim, a partir de uma base camponesa historicamente rebelde. E isso explica, por exemplo, por que a China não cai e cai na União Soviética, né? Os camponeses chineses em 89, que estava falando com o Josué antes aqui da apresentação, tem aqueles acontecimentos da Praça da Paz Celestial, que foi alguma coisa horrorosa, e o governo chinês não cai. E por que ele não cai? Porque justamente naquele período foi um período que os camponeses chineses ganharam muito dinheiro, vamos dizer assim, né? Com as reformas rurais a partir de 78. Então, os camponeses estavam com um governo de Pequim em 89, né? Então, a China ela não é Xangai, não é Pequim. A China é aquela Deep China, ou seja, aquela China profunda do interior do país, né? Eu não sei se eu respondi bem a questão, mas basicamente isso, né? Obrigado, professor Elias. Agora nós temos, então, a pergunta do Josué, que está inscrito. Depois nós temos aqui o Luciano e o Davi. Então, Josué, com a palavra, por favor. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo expressar a pergunta aqui. Assim, eu gosto da interpretação, da leitura que faz
da Economia Mundo Capitalista, o Giovanni Arrighi e Beverly Silver, num livro chamado Hegemonia na Economia Mundo Capitalista. E ali Quem que é? o Giovanni Arrighi Tá. e Beverly Silver, naquele livro sobre Economia Mundo Capitalista, em que eles discutem os ciclos hegemônicos de poder. E eles mostram que as passagens das hegemonias na economia mundo, seja da Holanda para a Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos, foram precedidas de grandes guerras mundiais, né? Ao mesmo tempo, são passagens de hegemonia que colocam para a economia formas diferentes de produção dentro da economia capitalista. E é como se o novo dentro do capitalismo pedisse passagem para o velho, né? E aquela forma de produzir que sustentou o domínio da Inglaterra, por exemplo, para ser desmontada, precisasse de uma grande destruição, queima de capital, não só capital fictício, mas capital produtivo velho mesmo, né? E dentro dessa interpretação que eles fazem, os americanos estariam sofrendo esse declínio da sua hegemonia na economia mundial, né? E o novo estaria surgindo no Oriente, em especial na China. E no artigo que tu publicasses, né, na parte final do artigo, tem uma passagem muito interessante que tu diz ali, olha, podemos localizar essa nova economia nas grandes ações que encetam a execução de grandes programas como o Made in China 2025, a iniciativa da nova Rota da Seda e da geração de um mercado de energia limpa e renovável, com destaque ao grande número de carros elétricos à disposição da sociedade. Atributo dessa variação de nível superior do socialismo de mercado está na capacidade de operação com restrições quase zero. É impressionante isso que tu dizes aqui. Isso significa que essa virtude de planificação trabalha sem constrangimentos de ordem nenhuma, seja financeira, externa, de capacidade produtiva instalada, etc., e com um poder político livre de lobbies. Significa que a introdução de novos mecanismos de elevação da produtividade ou de novas formas de energia encontrarão pouca resistência política. Me chamou muito a atenção dessa passagem no teu artigo. É quase como se houvesse uma superioridade do arranjo social chinês diante do novo, né, que se apresenta e que pede passagem, né, e que na minha leitura, né, daquilo que o Arrighi escreve lá e a Silver, claro, diante de uma determinada tecnologia ou de uma forma de produzir posta e de organizar a sociedade, né, de forma dominante, tem todo um arranjo social, né, estabelecido, que resiste às mudanças, que resiste ao novo. Na China, isso parece ter um controle a partir desse planejamento estatal de novo tipo que tu colocas aí, né? Aprofundar um pouco isso, comentar essas questões, para a gente poder entender melhor. E parece que, se isso for possível, a gente está vivendo, finalmente, uma possibilidade de o novo se instalar sem conflitos mundiais da dimensão que tivemos, né, nos 30 anos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que, na interpretação deles e do Wallenstein, seriam uma única grande guerra mundial, né? Isso. Encerrei por aqui. Certo. Professor Elias, quer responder essa primeira questão ou vamos acumular mais outras duas aí? Seriam as últimas? Como que vocês estão pensando? Eu acho que sim, acho que podemos já nos encaminhar para o final, né? Teríamos mais outras duas perguntas além desta do Josué. Pode ser. Pode ser. Então nós temos a pergunta do Luciano,
que é o chamado mundo pós-pandemia, pode impactar de que forma a dinâmica de execução do planejamento da nova rota da seda. Depois nós temos a pergunta do Davi, que ele pediu, inclusive, para abreviar. Grande amigo. Tá assim, vou começar pelo final delas, né? Então, com que meios a China conseguiria resistir a toda a pressão da superpotência, né, das superpotências, né? Então ele faz a consideração da questão dos Estados Unidos e os chamados Five Eyes, né? Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Também a pressão que busca da Europa, que busca uma equidistância entre Estados Unidos e China, né? E posiciona, enfim, que essa ameaça grave à China e ao conjunto dos países emergentes depende de uma unidade, né? A derrota de qualquer um desses emergentes em relação aos Estados Unidos é uma derrota de todos. Então, é nesse contexto que ele encaminha a questão da pressão das superpotências. Eu acho que o Josué já responde a pergunta. Josué, não, desculpa, o Davi, quero mandar um abraço para ele, que é um grande amigo e uma pessoa com quem eu tenho um carinho e, mais do que carinho, respeito intelectual por ele. Ele já respondeu a pergunta, né? E isso é em cima da resposta que o próprio Davi dá a essa questão, que é o seguinte, olha, os americanos, segue que eu entendi o que o Davi quis dizer, os americanos não vão deixar barato isso, eles vão responder. E a China, eu já falei isso antes, ela está secada hoje, né? Ela não está nadando de braçada nessa situação. Então, eu só queria discordar pontualmente do Josué, se me permitir, e discordar de mim mesmo do texto que eu escrevi, ou seja, que é uma economia que opera sem restrição. É uma economia que vai passar a operar agora sob forte restrição do quê? Política, né? De fora para dentro, né? A China hoje ela está passando por um processo de difamação e desinformação que é super impressionante. E eu sou contra, por exemplo, essas noções de que, olha, pós-pandemia, o mundo vai voltar a fazer política industrial. Eu não acredito nisso. Não sei se a finança vai permitir isso. Só depois, pós-pandemia, os americanos vão sair muito enfraquecidos e a China muito fortalecida. Eu acho que não. Eu acho que não. Não é? Eu acho que vai sair um G2 aí muito poderoso, porém a China com uma capacidade maior de intervenção na sua economia, só que os americanos com uma capacidade de intervir no mundo via guerras militares e moeda que a China não tem. Não é? Então, acho, Josué, que eu vou me contradizer dizendo o seguinte, olha, aquilo ali que eu coloquei no texto não é correto mais, existe sim uma grande restrição externa ao desenvolvimento chinês, eu fiquei meio somente na questão econômica e institucional interna, mas tem um externo também. O novo é a China, não tenho a menor dúvida disso, não estou endeusando aqui o modelo, nada disso, até porque tem muitos problemas que a China tem que eu não quero ter para a gente. Mas, como engenharia social, é sim a engenharia social mais avançada do mundo. Mas essa engenharia social, Josué, não vai se impor ao resto do mundo com tranquilidade. Eu acho que tanto a chance que a China tem de vencer é a mesma de perder também. Eu não sei se o Davi concorda comigo com isso, né? Eu não sou tão otimista em relação ao futuro da humanidade como muitos amigos meus estão tentando se mostrar. É até uma forma de enfrentar essa depressão do trancamento em casa. Vamos pensar num mundo mais bonito depois disso aí, porque não vai ser mais bonito, talvez seja um mundo muito pior ainda, não é? E, aliás, eu acho que vai ser um mundo em que o pau vai comer, assim, o pior lado do ser humano, o pior lado dos estados nacionais capitalistas vão acabar se mostrando diante dessa crise. Olha como os americanos estão se comportando, vamos dizer assim, né? Enfim, essa engenharia social chinesa, eu costumo dizer, primeiro, que a China... o Davi vai ser minha referência aqui agora, porque é que eu conheço mais. Esse socialismo que a China está construindo é um socialismo ainda muito bruto, muito inicial, muito em fase inicial. Eu chamaria, inclusive, do socialismo primitivo, hein? Esse que a China está construindo. Ou seja, a China está dando os primeiros passos, vamos dizer assim, para a constituição de uma nova, vamos dizer assim, engenharia social. Mas esses primeiros passos já indicam tendências, vamos dizer assim, que demonstram a sua superioridade em relação ao que o mundo apresenta, tá? Essa tendência que eu vejo, que aí é a nova elaboração que eu tento fazer, que é a constituição de um novo conceito, é a seguinte:
A China ela constrói empresas, vamos dizer assim, ela planeja e orienta suas empresas ao mercado, mas mudanças institucionais ocorreram na China muito rapidamente, ao lado de mudanças na base técnica da economia, que capacita aquela economia a ser uma grande construtora de bens públicos. Tá? Bens públicos, projetos, a nova Rota da Seda, esse tipo de intervenção. E essa nova economia, ela não é mais é uma economia ainda orientada ao mercado, mas também capaz de criar mercado futuro, ou seja, é uma economia que supera completamente a incerteza keynesiana. Por isso que eu acredito que quem quer estudar socialismo, capitalismo, socialismo do século XXI e tal, tem que entender, vamos dizer assim, o que está acontecendo na China em matéria de planificação econômica. Eu vou pedir a permissão de algum marxista ortodoxo que estiver aqui na conversa. Eu sou marxista, mas eu não me considero ortodoxo, né? Eu tenho as minhas heterodoxias, né? Eu acho que o conceito-chave para entender o século XX talvez tenha sido o conceito de trabalho, eu acho, né? O trabalho como uma grande ciência para se entender o século XX, o grande conceito, assim, que é o grande conceito que o capitalismo ele potencializa é o conceito de trabalho, né? Trabalho abstrato, trabalho não abstrato, trabalho vivo, trabalho morto. E eu acredito que os marxistas passam muito tempo para compreender isso, entender esse conceito. Existem milhares de trabalhos sobre esse conceito, só que eu acho que o foco tem que ser outro a partir do século XXI. Eu posso estar enganado, estou dando minha cara a tapa, eu já estou apanhando muito por causa disso, mas eu vou falar o que eu penso. O conceito-chave para entender o século XXI não é mais o trabalho, do meu ponto de vista, é a planificação. Ou seja, se você quer tomar o poder político, você vai ter que entender de planejamento econômico. Não tem outra ciência a se compreender. Qualquer força política que se coloca à disposição da sociedade, olha, eu quero poder político para mim, porque eu quero fazer melhor do que estão fazendo. Ela vai ter que dominar todas essas técnicas de Big Data, plataforma 5G, e como que isso se aplica, vamos dizer assim, ao processo de produção de mercadorias, né? Ou não mercadorias, né? Ou valores de uso, né? Que é o que eu acho também, que essa economia que está surgindo na China vai ter um atributo. Ela não vai construir valores de troca, e sim valores de uso, ou seja, é um outro nível de conceituação também que eu tenho trabalhado. Então, eu acho que a ciência do século XXI é a ciência da planificação econômica. Pode me chamar de revisionista, de desenvolvimentista da década de 50, do que quiser, mas eu estou convencido disso, né? Eu não sei se eu respondi o Davi, mas o Davi está correto. O Davi está trazendo para o debate o elemento da prudência, que eu acho que é fundamental para esse momento. Eu concordo com ele. Eu não sei se o novo vai vencer o velho. Eu não tenho certeza disso, né? Aliás, eu tenho sérias dúvidas em relação a isso, né? Eu não sei se eu deixei de responder alguma pergunta. Mundo pós-pandemia, o Luciano que perguntou isso, né? O mundo pós-pandemia é a nova Rota da Seda, é isso? Isso, exatamente, professor. Olha, eu não sei dizer. Eu sou muito honesto e, olha, eu tenho meus limites intelectuais, não vou me meter no que eu não tenho condições de apontar. Eu acho que o que o Davi coloca do mundo pós-pandemia, que vai ser essa loucura anti-China, isso pode provocar muito, vamos dizer assim, muitos problemas na nova Rota da Seda. Apesar da China ter feito um movimento que eu achei interessante, dela criar um pino, ou seja, de operações financeiras que podem ser compensadas a partir do yuan. Aí, nesse final de semana, veio essa notícia bomba aí, que nada mais é o seguinte: ela dá a possibilidade para muitos países com quais ela se relaciona para transacionar com ela a partir da moeda, a partir do yuan, e não do dólar. E o passo inicial que a China dá para isso, para fazer esse movimento, é essa montoeira de investimentos públicos, de investimentos pelo mundo. Então, os países que são atingidos pela nova Rota da Seda, são os beneficiários, ou não sei qual é o nome correto, mas os que estão recebendo investimentos, eles poderão ser os primeiros países a chegar a um acordo com a China de montar uma nova moldura monetária internacional, menos com dólar e mais com o yuan. Ou seja, a China ela aponta essa perspectiva, mas até isso se consolidar, demanda o surgimento de institucionalidades e decisões que fogem do controle dos chineses.
Por exemplo, a decisão do Brasil em comercializar em um ano não depende da China, depende da gente, né? E fora e outros países também, não é? Mas o caminho que a China faz ele é interessante porque é igual o americano faz, ou seja, os americanos na década de 20 eles passaram a fazer investimentos na Alemanha na década de 20 baseados no dólar, né? Ou seja, em plena era da Libra, tal, a Alemanha e os Estados Unidos elas se relacionavam a partir do dólar. Então a China tem esse precedente histórico, né? Agora, se também vai ter uma outra ordem monetária internacional, também não acredito nisso, porque a China não tem interesse na convertibilidade imediata da sua moeda, porque isso demandaria a abertura da conta de capitais, e isso a China não pode fazer no curto prazo. Ou seja, o mundo... Eu quero ser, Davi, um pouco mais prudente, dar certas respostas do que daria uma ou 2 semanas atrás. Certo. Obrigado, professor Elias. Antes de passar a palavra para as considerações finais aí do Josué, a gente sempre pede, professor, assim, para quem quiser se aprofundar depois na matéria, a dica de um artigo, de um livro ou um filme, né? Não necessariamente pode ter uma relação tão direta, né? Eu me recordo agora que o filme, esse último indicado para o Oscar, que foi A Fábrica Americana, que é um filme que mostra esse choque de cultura do Ocidente e a comunidade chinesa, né? Mas, enfim, se tu quiseres indicar para a gente de filme, livros que tratem do tema ou não, fique à vontade. Não, eu vou fazer aqui a minha propaganda, se me permite, né? Com certeza. Eu não sou uma figura perfeita, eu também tenho meus vícios pequeno-burgueses, né? Eu já escrevi 4 livros sobre a China, sendo que o último foi lançado em dezembro, chamado China, Desenvolvimento e Socialismo, 7 décadas depois, que é um compêndio de artigos meus e entrevistas que eu concedi nos últimos 3 meses sobre a China. China, Socialismo e Desenvolvimento, 7 décadas depois. Também tem outro livro chamado China Hoje, que eu escrevi em 2012, mas tem certa atualidade, as pessoas estão procurando esse livro ainda me perguntam sobre ele ainda. E em agosto, nós deveremos remodelar o curso que eu fiz com o professor Paulo, que eu montei com o professor Paulo Gala sobre a China, o Milagre da China, e nós vamos lançar esse curso em agosto novamente. Fechamos as matrículas no último final de semana, mas em agosto a gente deverá abrir esse curso novamente. Então, a gente pode marcar uma outra live para chegar em agosto, para tratar disso daí, tá? Mas, a princípio, é isso. Agora, tem muita coisa boa. Tem embaixador Amaury Porto Oliveira, que já deve estar bem velhinho, com mais de 90 anos, mas tem artigos espetaculares sobre a China. Tem esse livro do Giovanni Arrighi, Adam Smith Pequim. Tem um livro do Henry Kissinger, que eu acho que é fantástico, que é sobre a China, ou seja, a perspectiva de um intelectual genial do campo conservador dos Estados Unidos sobre a China, que eu acho um livro maravilhoso, independente do que eu acho da figura histórica do Kissinger, vamos dizer assim. Tem muita coisa boa sobre a China, eu acho. Agora, livros que eu não recomendo, livro de jornalista que foi correspondente na China, eu não recomendo, né? Então, enfim, a vida é dura, né? Eu quero agradecer o espaço, Josué e Felipe. Imagina. O prazer de ver o Davi de novo aqui. E eu quero voltar mais vezes. Eu estou me oferecendo a voltar mais vezes aqui. Já está convidado. Nós vamos convidá-lo, sim. Inclusive, eu ia te pedir uma outra coisa, Elias. Sim. Parece que o confucionismo tem algo de fundo importante que a gente precisa compreender um pouco mais o que é essa filosofia, né? Tu conheces alguém que a gente possa convidar para vir falar sobre isso aqui para a gente, para que nos dê uma visão geral do que é o confucionismo, como é que ele impacta no modo de vida chinês? Eu vou ser honesto com vocês, assim, eu posso ir atrás de alguém, eu não conheço. Uhum. Eu acho que tem textos assim, eu não entendo, eu domino o básico para poder fechar meus argumentos, mas eu não tenho profundidade nisso, tenho que ser bem claro aqui. Mas eu vou ter que procurar indicar alguém para vocês. Mas eu posso fazer isso, tentar fazer isso. Tem um livro do Fiore, né, recentemente lançado, se não me engano, sobre a guerra, né, o nome do livro. O Fiore, eu acho que hoje ele é o intelectual mais lúcido do Brasil. Como? Eu acho o professor José Luiz Fiore talvez a mente mais lúcida do Brasil hoje. A mente intelectual mais lúcida. Vale a pena você chamar ele para conversar, ele, viu? Ele é um intelectual de altíssimo nível. Não sei se o Davi concorda comigo, mas eu acho ele
a figura mais lúcida do Brasil hoje, junto com o professor Beluso. Concordo, sim. Sabe? É isso, amigos. Muito obrigado, Elias. Valeu. Muito obrigado, Elias. Um grande abraço. Quantas pessoas apareceram aqui, hein? Deu 67 pessoas. Que legal, cara. Que bom. 67. Obrigado pela chance, viu, de falar minhas ideias malucas aí, mas que deve ter algum sentido no final, né? Com certeza. Um abraço. Um abraço. Obrigado, um abraço. Querido Elias. Obrigado. Deixa eu dar um recado aqui para o pessoal que permanece. Semana que vem, no mesmo horário, na próxima terça-feira, a gente vai ter aqui o professor Nilson Araújo de Souza, que é um estudioso da economia brasileira. E eu vou postar o link da live nos mesmos meios que vocês tiveram acesso para esta aqui. Muito obrigado pela presença de vocês e cuidem-se todos aí, pessoal. Grande abraço. Beleza, um abraço. Obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado pela participação.